Convido o Marcos Vinícius Braga Rodrigues Nunes para ser o mediador do painel Estratégia de Avaliação da Exposição Ocupacional. Também, adicionalmente, eu gostaria de convidar o Marco Cel, palestrante também. Marco Cel vai compartilhar experiência prática demonstrando abordagem gradativa. Tem sido eficaz no aumento da robustez na análise estatística, ilustrando a aplicação prática no cotidiano da higiene ocupacional. Bom dia. Espero que todos estejam bem, pessoal. Essa apresentação aqui, ela surge através de uma demanda dos membros da BHO, em que existe uma queixa sobre a dificuldade de executar um monitoramento com mais de uma amostra. Então, de acordo com as palavras do meu amigo Braga, amigo e referência, o objetivo seria demonstrar como que nós avançamos ao longo dos anos com os nossos clientes. Eu já vou falando que eu sou do time Fantazini. Então, quando eu comecei a trabalhar com a HO, na parte de consultoria, em meados de 2011, essa era uma inquietação. Em 2013, saiu a primeira edição do livro Prevenção de Riscos, do professor Fantazini. Me deixou muito mais inquieto. Em 2014, tive a oportunidade de participar de um mini curso da até então EAM, Estratégia de Amostragem, com o professor Fantazini. Em 2018, participei do curso de 16 horas com o professor Fantazini, e dali eu decidi que eu venderia estratégia de amostragem para todos os meus clientes. Tá? Então, essa inquietação ela me acompanhou durante muito tempo. A revista BHO, edição 67 de 2022, trouxe um artigo dessa dupla dinâmica aqui, fenomenal. Talvez seria o Messi e o Cristiano Ronaldo da HO, em que eles trazem na figura 1 um esquema de abordagem por camadas, né? Uma forma de ir tornando mais robusta a sua avaliação da exposição, a depender da prioridade, né, dos seus grupos. Então, você tem uma tabela onde vai explicar como é que funciona. Basicamente, o que a gente vê no mercado são as camadas 1, 2 e 5. Então, o que é a inquietação dos membros da BHO, e que era a minha também, é o fato da gente sempre parar só na camada 5, que é aquela medição que não faz parte de um raciocínio estruturado, sem estratégia definida e sem um grau definido de confiança. Então, como que a gente pode fazer para avançar para a camada 6, uma quantitativa estruturada? Então, esse é o maior desafio. E aqui, o que a gente pode observar na prática, né? Só lembrando para vocês que isso aqui inicia ali em 2017, 2018, né? Então, eu já vendi a EAM em 2017 para um primeiro cliente antes de fazer o curso do professor Fantazini. Então, eu disse, não, eu vou me comprometer com isso porque eu tenho que fazer dar certo. Se eu não me comprometer, não vai acontecer. Então, não era fácil chegar para o cliente, a estratégia, né, do Fantazini sempre foi a da AIA, utilizando 3 descritores estatísticos, a MVUE, a fração excedente e o DPG. Então, com 6 a 10 amostras. Amostras aleatórias, né? Sorteando datas, funcionários. Como que eu iria fazer o cliente comprar isso, sendo que toda a vida ele atuou na camada 5? Por questões que a gente sabe muito bem, cartorárias, né? Laudos, insalubridade, aposentadoria especial. Então, eu tive que criar argumentos, né? Tentar atrelar isso a essas questões de monetização do risco. Então, na época, né, baseado nas referências disponíveis, a gente tentou vender a 6 a 10 amostras, não foi fácil. Então, o que a gente percebeu? A gente vai ter que abordar isso de forma gradativa. A gente vai ter que implementar essas 6 a 10 amostras, todos esses conceitos de forma gradativa. E, atualmente, essas abordagens, até que foi apresentada por vídeo, né, muito boa, por sinal, elas permitem uma abordagem gradativa na quantidade de amostras. Aqui a gente tem, por exemplo, a EN689, né? Opa!
não está funcionando o apontador aqui. Mas, enfim, a gente tem a N689, que fala que a gente pode ter um teste preliminar com 3 a 5 dados. Na verdade, com uma amostra pela N689, a gente já consegue... É no outro lado. Obrigado. Aqui também? Vamos lá. Perfeito. Então, com uma amostra, a gente já consegue tomar uma decisão por essa abordagem aqui, né? Então, ela também age, de certa forma, gradativamente, porém, são testes, né, que a gente faz. A mesma linha de raciocínio, a Sociedade Britânica, né, de Higiene Ocupacional e a Associação Holandesa de Higiene Ocupacional trabalha ali com 3, né, chegando até 9 observações. Mesma coisa a França e, como a gente viu anteriormente, a nova proposta do NIOSH. Então, nesse estudo de caso, eu selecionei 4 empresas de atividades bem distintas, as quais, ao longo dos anos, estão. E aí é bem importante falar. Isso não tem fim. Quando eu comecei com isso ali em 2018, não faz muito tempo, né, mas a gente fala naquela época, né, não tinha muita referência, não tinha essas novas abordagens, né, sendo trabalhadas e artigos, não tinha muito material sobre isso. Então, quem falava o pai da disciplina no Brasil é o Fantasini. Então, a gente sempre seguiu o que ele falou e, seguindo o que ele está falando, já está excelente, né, Braga? Então, eu selecionei um terminal portuário, uma construtora, terminal portuário em Navegantes, uma construtora lá em Balneário Camboriú, que faz aqueles prédios de alto padrão, uma indústria de pescados em Navegantes e uma empresa de navegação de cabotagem, que tem lá navios e empurradores de barcaças. Então, atividades bem distintas, né, para a gente mostrar como que a gente foi tentando implementar com eles esses conceitos. Todas elas tinham em comum aquela camada 5, né? Todas paravam ali na camada 5, faziam medições sem um raciocínio estruturado, sem uma estratégia definida, sem um grau definido de confiança, ignorava-se ou era desconhecida a existência de um perfil de exposição, ou seja, vários grupos de exposição similar com uma variabilidade temporal das exposições. Então, ia lá, tinha que renovar o PPRA, renovar meu LTCAT, corre contra o tempo, contrata lá o prestador, faz aquela amostra de qualquer jeito e joga num documento. Como eu já falei anteriormente, por toda a questão que a gente tem carta horária, infelizmente, na SST. Aqui só para a gente ter um pouquinho do perfil das empresas e o ano que a gente iniciou com cada uma, né? Então, no terminal portuário, todas elas, basicamente, com SESMIT, né? Só que no terminal portuário, a única empresa que já tinha um sistema de gestão em SST, né? Certificado em um sistema de gestão de SST. As empresas variando aí de 400 até 870 funcionários. E aí que mora o pulo do gato, porque todas elas tinham uma dor de cabeça, em função de fazerem avaliações só até lá a camada 5. Tá? Então, para o terminal portuário, tinha que correr contra o tempo anualmente para apresentar avaliações quantitativas atualizadas para auditoria interna e externa, em função do sistema de gestão. Todas as empresas tinham baixa confiança do SESMIT nos resultados dessas avaliações. Eles não levavam aquilo ali como algo representativo de verdade. Era só papel. Os programas de SST sendo tratados como laudos. Já falei bastante aqui, de forma cartorária, em uma empresa certificada. Né? Então, o famoso PPRA venceu. Já a indústria da construção civil tinha amostras não representativas, resultados superestimados. A indústria da construção civil, quem conhece sabe que a variabilidade é gigante das exposições, então muitas vezes o que se faz, né? Contrata-se um profissional para avaliar e vai lá e procura a pior situação e avalia. Né? Então, resultados superestimados, sempre considerando os piores cenários, e com isso, vários enquadramentos de insalubridade foram facilitados em perícias trabalhistas. Já a questão da indústria do pescado foi bem curiosa, porque um gerente de RH estranhou os resultados, que não é da área, não é alguém técnico.
Então, o que ele queria, né? Começar a enviar os resultados no E-Social através do evento S2240, né? E fazer o recolhimento da alíquota adicional do FAI, Financiamento de Aposentadoria Especial, no evento S1200, que é o de remuneração, né? Mas ele não tinha confiança naqueles resultados. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu pedi, então, me passe essas amostras para eu entender o que está acontecendo. E no próximo slide eu vou explicar para vocês o que estava acontecendo. Já a empresa de navegação de cabotagem, né, tinha uma dificuldade de embarcar anualmente um profissional para ir lá monitorar. Não é fácil, tem que ter, tem toda uma logística por trás disso, tem que ter camarote disponível. Então, muitas vezes, não tem a vaga para esse profissional embarcar. A logística é bem complicada. E também tinha a questão de correr contra o tempo, porque essa documentação tinha que ser apresentada para o porto que eles acessam, o cliente que eles atendem lá, e tem que correr para renovar avaliações. Então, o desafio era, como que eu posso estender meu prazo de avaliação? Como que eu posso fazer com que as minhas avaliações desse ano, elas vigorem por mais tempo do que aquela questão do vencimento anual, né? Aqui é o exemplo da indústria de pescados. Veio, essa aqui é a primeira página só, mas veio um histograma minuto a minuto de uma dosimetria de ruído. Está lá, medições do acompanhamento. É uma empresa com vários setores, né, muitos funcionários, ou seja, muitos grupos de exposição similar. Ele me mandou essa página, né, era 3 páginas. Eu disse, tá, não, aqui só veio uma. Eu preciso de todas as avaliações para dar uma analisada. Ele, não, é isso. Essa é a avaliação de toda a empresa. Eu disse, não, mas deixa eu entender como é que foi feito. Não, o técnico lá acompanhou, então ele vai te explicar. O profissional entrou no primeiro setor da empresa, com o dosímetro ligado na mão, ficou um tempo em cada setor e foi avaliando. Então, tinha setor que já estava saindo para o horário de almoço, tinha setor que já estava... Então, até um gerente de RH estranhou os resultados, né? Só que assim, né, pessoal, como é que você vai chegar para uma empresa que contrata um trabalho? Muitas vezes não é culpa totalmente deles, né? Vem de cima a coisa. Mas como é que você vai chegar para uma empresa que contrata um trabalho desse nível e querer vender 6 a 10 amostras? Tratamento estatístico. É difícil, tá? Então, por isso, era uma dor que ele tinha. Então, ali, opa, tu tens essa dor? Tem uma saída. E aí está basicamente, isso aqui não é assim, pessoal, foi a abordagem gradual que a gente fez na camada 6, mas não necessariamente a gente cumpriu todos esses itens, né? É uma combinação, cada cliente seguiu uma combinação aí. Então, hoje, eu tenho orgulho em dizer que a gente já tem cliente lá com 6 a 10 amostras, a gente já está partindo para usar o IHDA, sorteio aleatório de dados funcionários, coletas em 6 meses ou mais, né, dessas 6 ou 10 amostras sorteadas em 6 meses ou mais. Já se pensa em uma norma interna de estratégia de avaliação e gerenciamento. Por quê? Isso é importante. Porque para você chegar nesse ponto aqui, né, é difícil. Então, daqui a pouco, mudou aquele profissional do SESMIT. Entra um outro profissional com uma ideia, como já aconteceu conosco, né? A gente avançou, mudou lá o gerente, o cara, não, mas toda a vida eu vi uma amostra só, por que tu quer? Achando que estava só querendo vender um monte de amostra. Na verdade, o que a gente mais fazia era realocar amostras, porque o plano amostral, às vezes, vem exagerado com amostras de agentes que você não precisa fazer. Então, vai ser uma dica que eu vou falar nos próximos slides. Então, basicamente, a gente foi aprimorando dentro desses conceitos. E tem um detalhe aí, vocês vão ver ali que nas 3 amostras, de 6 a 10 amostras, a gente tem a MG, a média geométrica. A média geométrica a gente sabe que não é um descritor estatístico muito bom. Geralmente ele pode subestimar as exposições. Mas por que entrou ali? Porque na proposta do governo para o anexo de agentes químicos, que foi disponibilizado para consulta pública, foi citado isso, né, Gilmar? A MG, né? O cliente viu isso, olha, é isso aí que vai entrar. Então, a gente tentou, assim, eu sempre tentei manter MVUE mais DPG mais fração excedente. Mas não, a gente já quer estar preparado. Disse, não, então faz o seguinte, a MG, ela está no tratamento estatístico. Mantém o que está, se isso for para lei, aí você pode assumir. Bom, resultados alcançados.
Basicamente, para todas as empresas foi possível aumentar a confiança do SESMIT, do gerente de RH lá da indústria de pescados nos resultados obtidos. Foi possível para a maioria dos grupos de exposição similar estabelecer um prazo maior para novos monitoramentos. Então, a ideia não é fazer isso aqui todo ano. Você vai priorizar, você vai avaliar, e sua reavaliação também vai depender dos seus resultados. Então, não precisa ter aquela correria anual e sair reavaliando tudo. Não, você vai priorizar. A indústria de construção civil ela conseguiu estancar reclamatórios trabalhistas por pedido de insalubridade, principalmente exposição ao ruído, né? O perito chegava lá, mandava ligar a lixadeira, e aí o perito, tendo acesso aos relatórios técnicos de tratamento estatístico, um deles assumiu isso como resultado. A partir dali estancou. Então, a exposição realmente é muito variável. Exige medidas de prevenção? Exige. Só que aquilo não acontece todos os dias e em muitos casos, sim, as exposições continuaram acima, mas diversos outros grupos não tinham essa exposição que estava majorada. Na indústria de pescados, teve um aumento da confiança do gerente de RH, isso já comentei. Foi feito o envio dos resultados adequados no evento S2240D Social e, consequentemente, o recolhimento do financiamento de aposentadoria especial. Já na empresa de navegação de cabotagem, né, não precisou mais fazer aqueles embarques anuais do profissional. Estabeleceu-se um prazo mínimo de 2 anos, né, e para alguns grupos só. Outros grupos puderam, da embarcação, puderam ser reavaliados com uma periodicidade até maior, tá, pessoal? E aqui um dos resultados que mais nos orgulha, essa aqui é a Mad Max, tá? A famosa Mad Max. Essa é uma máquina de pintura viária, um terminal portuário ali, né, que está entre os cases. E uma das coisas que o Departamento de Segurança desse terminal portuário tinha, né, a dor deles era essa máquina aqui, era um calcanhar daqueles, né, à toa que o apelido era Mad Max. Só que para eles conseguirem, né, a ideia era eliminar isso, para eles conseguirem resolver esse problema, eles tinham que ter robustez, tinham que confiar no trabalho, né? Essa exposição não acontecia todos os dias. Então, o questionamento era esse, mas não é todo dia que usa isso. Será que isso aí pode causar algum problema? Ali tinha vibração do corpo inteiro, tinha agentes ototóxicos e ruído acima do limite. Tá? Então, isso já foi um case apresentado 2 vezes. Primeiro encontro da regional da BH de Santa Catarina, nós apresentamos esse case. Dali surgiu um convite do meu amigo Sérgio Jonas, não sei se ele está aí, mas ele fez um convite para apresentarmos no Conest, em Florianópolis. E um terceiro convite agora, né, Sérgio, na Jornada Paranaense de Engenharia de Segurança do Trabalho, em outubro, novamente com esse case. Tá? Aqui eu quero deixar um agradecimento ao pessoal da Portonave, que é o terminal portuário, que inclusive querem ser membros institucionais da BHO. Essa ali é a nova máquina de pintura, utilizando tecnologias que não existem em nenhuma outra máquina de pintura, porque geralmente isso aí é feito para a prefeitura, se faz de qualquer jeito. Foi construído um modelo para atender todas as especificidades que fossem diminuir vibração, ruído e exposição a agentes químicos. Tá? E agora até está vindo um terceiro projeto aí. Então, eu agradeço aqui ao pessoal da Portonave que está presente, aos Marildo e o Tassis, do SESMIT, e também ao Marcos Bittencourt, que foi engenheiro na época que tirou o PPRA da gaveta e fez isso acontecer, junto com os 2 que eu citei aqui. E agora, pessoal, para as dicas. São coisas óbvias, né? Mas o óbvio precisa ser dito. Quando eu comecei a frequentar os congressos da BHO, vinham informações que talvez hoje para muita gente são óbvias, mas para mim não eram. Então a gente precisa falar, né? Então, entenda a dor do seu cliente. Então, vamos escutar mais. Tem um bom discurso sobre o perfil de exposição. Então a gente tem que estudar sempre. Está atualizado, muda. Está vindo essa abordagem do NIST, não tem nada publicado ainda, né, Marcos? Não tem nada publicado daquilo ali, é uma novidade. Tá? Se o cliente aceitar, faça uma apresentação sobre o tema, estratégia para avaliação de gerenciamentos ocupacionais. Então, pessoal, por esse QR Code, eu estou disponibilizando uma apresentação em PowerPoint que eu utilizei em 2020 para convencer um dos clientes para vender aí até então estratégia de amostragem.
Então, ali vocês vão ver que eu até incorporei alguns slides que era de outra apresentação para integrar ali com questões de aposentadoria especial para recolhimento do FA, enfim, para dar um upgrade para todos. Alguém, quem quiser pegar, fica à vontade. A apresentação vai ficar disponível também. Então, isso que eu falei, que eu coloquei na apresentação, a depender da dor do seu cliente, articule o tema com a legislação trabalhista e previdenciária. Isso aqui não é uma receita de bolo, tá, pessoal? Não quer dizer que vai funcionar para todo mundo, mas, como consultoria, o que eu já percebi é o seguinte: se um não cliente, né? Quando ele é um não cliente, primeiro, ele ainda não confia em você. Então, se ele te solicita uma proposta que já vem com um escopo de avaliações, com aquele plano mostral pronto, né? E você observa que aquilo ali está totalmente distorcido, na minha experiência, não vale a pena você tentar mudar esse plano amostral naquele momento ali. Não tem como discutir, porque ele muitas vezes não te conhece e não confia. O que na nossa experiência, não em todos os casos, mas ajudou? A gente envia a proposta conforme o escopo solicitado. Fechando o trabalho, faz uma boa visita de reconhecimento, caracterização básica. Dali você vai extrair o seu plano amostral segundo a sua visão, seu julgamento profissional, e você pode readequar essas amostras. Eu tenho um caso, um terminal portuário concorrente lá da Portonave, eu já conhecendo, né, bastante. Outra coisa que eu não comentei, eu fui funcionário já da Portonave e hoje eu sou consultor, com muito orgulho, né? Então eu conheço bem o processo. Então, esse cliente tinha mais avaliações de calor do que de ruído no plano amostral. Estranho, né? Então, beleza, é o que vocês querem. Avaliação de monóxido de carbono a céu aberto para muitas funções. Ok. Depois que a gente apresentou o plano amostral adequado, compraram a ideia. E foi a primeira vez que tiveram um trabalho com estratégia de amostragem. Tá? Então, é uma dica que no nosso caso, dá um apoio aí. Então, assim, importante também que uma negociação, tanto o conhecimento técnico quanto a relação humana são importantes. Tem que ter um equilíbrio nisso, tá, pessoal? Conhecimento técnico, obviamente, vai demonstrar autoridade no assunto. E a relação humana, ela vai criar um ambiente propício para o diálogo. A confiança e a busca de soluções mutuamente benéficas. Assim, não queria citar um livro de autoajuda, né, uma coisa tão técnica, mas tem um livro que para mim me ajudou bastante, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Acho que muita gente aqui já ouviu falar. Tem muita gente que precisa ler esse livro, tá, pessoal? Então, concluindo aqui, pessoal, no curso de estratégia de amostragem do Fantasini, ele falou assim, eu nunca me esqueço: a estratégia de amostragem tem que ser implementada aos poucos. É como comer uma torta pelas beiradas. Eu segui isso tão à risca, né, que eu acho que os votos de sucesso que ele escreveu para mim e que ele renovou nas duas oportunidades que eu encontrei ele nesses cursos, né, na primeira capa do livro Prevenção de Riscos, deram certo ou estão dando certo, porque o processo não para. Obrigado, pessoal. Obrigado, Céu.